Glória a Deus. Você encontrou o livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Disse o Senhor, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos nesta noite, por estarmos aqui na Tua casa, neste culto, meu Pai, aonde nós já te louvamos e sentimos a Tua presença. Nós queremos nesse instante, meu Pai, ouvir a Tua voz, por isso usa a minha vida como um canal de bênção, Senhor, para falar ao coração da Tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Santidade precede os milagres. Santidade precede os milagres. Quer viver dias maravilhosos? Então, precisamos nos santificar hoje. Se queremos viver dias maravilhosos, precisamos nos santificar hoje. Porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre maravilhas, está relacionada a milagres. E milagres só Deus pode fazer. Por isso o Senhor vai dizer para o povo de Israel: santifique-se, porque amanhã eu vou fazer maravilha. É uma promessa condicionada. O Senhor quer fazer maravilhas, mas a igreja precisa se santificar. Santifica hoje, maravilha amanhã. Se santifica hoje, maravilha amanhã. E é interessante, irmãos, e amanhã? Amanhã é o hoje. Santifica, maravilha no outro dia. E na semana que vem? É o hoje. Se santifica, maravilha. E o mês que vem? É hoje. Santifica, maravilha. Nós temos que viver uma vida de santidade. E aí então, nós viveremos dias maravilhosos. Viveremos dias maravilhosos na presença do Senhor. Irmãos, a igreja dos anos 80 e dos anos 90 foi uma igreja aonde se pregava muito sobre santidade, onde se louvava muito sobre santidade, sobre consagração. Um dos hinos mais lindos e que ficou mais conhecido foi da Aline Barros, Consagração, aonde ela louvava aquele hino, a igreja louvava aquele hino, e nós estávamos vivendo esse tempo, irmãos, de uma igreja que se santificava, que se renunciava, que abria mão da sua própria vida para se santificar, para buscar a presença de Deus. Contrapartida, era a época que a igreja mais vivia milagres, aonde não precisava nem se orar por cura, as pessoas eram curadas sem ninguém orar, sem ninguém tocar, porque a presença de Deus se fazia presente. Aquele que é maravilhoso se fazia presente, e quando o maravilhoso se faz presente, acontecem maravilhas. Acontecia cura, libertações. Eu cheguei uma vez de um acampamento, irmãos, de jovens, 4 dias orando e buscando a presença de Deus naquele acampamento. Tinha piscina, tinha futebol, tinha, irmãos, mas a gente começava o dia cultuando ao Senhor, terminava o dia adorando ao Senhor. Cheguei daquele acampamento, irmãos, tão cheio de Deus, que quando eu fui orar por uma pessoa, ao colocar a mão naquela pessoa, a pessoa já endemoniou na hora. Tamanha presença de Deus que estava acontecendo na igreja.
E hoje, irmãos, já não percebemos mais. Por quê? Porque a igreja deixou de santificar-se. O evangelho que atrai não é mais o evangelho da santificação, não é mais o evangelho do arrependimento, não é mais o evangelho da renúncia, não é mais o evangelho da cruz, e consequência, as pessoas não têm mais mudança. Eu estava num café de pastores essa semana, e um pastor já experiente no ministério, perguntaram para ele tinha mais de 40 anos de pastor, e perguntaram para ele: pastor, qual foi a pior época que o senhor já viveu da igreja? E ele disse: agora. Porque agora as pessoas já não conhecem mais de Bíblia. As pessoas já não pregam mais a Bíblia. As pessoas pegam os chavões da Bíblia e começam a ensinar autoajuda. Palavras que massageiam o ego. Consequência, não vemos mais milagre na igreja. Não vemos mais libertações na igreja, não vemos mais transformações na igreja, mas o Senhor está nos trazendo nesses dias para voltarmos às raízes, aonde a igreja precisa se santificar, aonde a igreja tem que buscar a presença do Senhor, para que o Senhor possa fazer maravilhas no nosso meio, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, porque santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. A igreja precisa estar santificada. O que é santificado? É separado. Nós precisamos nos separar do mundo. Nós precisamos separar as nossas vidas daquilo que não agrada ao Senhor. Nós precisamos ser santos na presença daquele que é santo, que disse: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Moisés viu a sarça queimando, a sua vida entrou em chamas, e ele morreu em chamas, porque um dia ele encontrou com aquele que mudou a sua vida. E nós, da mesma maneira, precisamos incendiar a cada dia, para que o Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Josué vai dar continuidade ao ministério de Moisés. Não é fácil, irmãos. Substituir Moisés não é fácil, mas para cada um Deus tem uma chamada. Deus chamou Moisés, capacitou Moisés, usou Moisés, mas também Deus que usou Moisés disse: Josué, meu servo Moisés está morto, agora se levanta, mas seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo, não temas, não desanime, porque eu sou contigo. E Deus está nos falando nesta noite: não temas, não te desanime, se esforça, tem de bom ânimo. Por quê? Porque o Senhor é contigo. O Senhor que foi com Moisés é contigo, o Senhor que estava com Josué está contigo. Então seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque Deus está contigo. Josué, você vai levar esse povo à terra prometida. Você vai levar esse povo a conquistar a terra que eu mostrei para Moisés. Por quê, irmãos? Porque Deus diz que vai cumprir as suas promessas. E vai usar Josué para cumprir essas promessas. Mas nós precisamos nos santificar. Precisamos nos santificar. Precisamos nos santificar. A santificação, ela é posicional, processual e definitiva. Vou repetir. A salvação é posicional, processual ou progressiva, e ela é definitiva. Vou explicar cada pontinho para você entender melhor. Santificação posicional. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você se tornou uma nova criatura.
posicional. A partir do momento que você se torna uma nova criatura, Deus já perdoou todos, não alguns, mas todos os seus pecados. Isso é graça. Nós não merecíamos, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a graça nos alcançou. E nós fomos santificados, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo. Mas também ela é processual. Por quê? Porque ela é progressiva. A santificação, ela é um processo que vai durar a nossa vida toda na terra, irmãos. A cada dia nós precisamos nos santificar. A cada dia nós precisamos melhorar, porque a santificação, ela é processual. É Cristo crescendo em nós. É nós deixando Cristo moldar o nosso caráter, moldar o nosso ser, para que sejamos parecidos com Cristo. Ela é processual. E também, irmãos, ela é definitiva. Ou seja, só lá na eternidade, só lá no céu, que nós, de fato, estaremos com o corpo glorificado, afastados definitivamente do pecado e vivendo em santidade, definitivamente, na presença do Senhor. A santificação processual, Deus dá graça para nós conseguirmos vencer a nossa carne, para nós conseguirmos vencer o pecado, mas depende do nosso primeiro passo. Quando você reconhece que você está pecando, quando você reconhece que você está falhando, você tenta lutar para viver uma vida de santidade. O Espírito Santo de Deus vem e te capacita a vencer pela tentação, vencer o pecado. Por quê? Porque é um processo. Por isso que a Bíblia vai dizer, fugir da aparência do mal. Irmão, você sabe que naquela situação você vai arrumar confusão? O que você vai fazer lá? Foge da aparência do mal, irmãos. Você sabe que naquela portinha ali, você vai cair? Foge, irmão. Por quê? Porque do pecado nós fugimos, o diabo nós encaramos, desde que a gente tenha a palavra como nossa regra de fé e prática. Não vai encarar o diabo com a vida destrambelhada, porque vai acontecer que nem os filhos de Cefas. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, Paulo me causa um trabalhão lá no inferno, conheço ele, mas e vocês, quem são? Nós precisamos ser conhecidos no céu, mas também precisamos ser conhecidos no inferno, irmãos. Nós precisamos trazer transtorno para o inferno. Então, foge da aparência do mal. Jó dá uma lição, irmãos, para nós aqui nesta noite. Ele vai dizer lá, fiz um acordo com os meus olhos, de não cobiçar as moças. Veja que ele tomou um posicionamento, ele fez uma aliança. Eu fiz uma aliança com meus olhos de não cobiçar as moças. Talvez se Jó fosse uma mulher, ele estaria dizendo assim, fiz uma aliança com os meus olhos para não cobiçar os sapatos. Porque não sei, irmãos, o que acontece com mulher. Não pode ver um sapato, irmão, que quer comprar. Talvez a mulher devia ser que nem centopeia, que assim dava para usar vários pares de sapato de uma só vez. Eu levanto a minha cama lá, está cheio de sapato, irmãos. Acho que nem sabe todos que tem. E quando tem um evento, pastor, eu preciso comprar um sapato. Não sei o que acontece. Então, talvez, se mulher fosse Jó, estaria dizendo, Senhor, eu fiz uma aliança com os meus olhos e não cobiçar mais sapato. Paulo vai nos dizer, se o vaso que sou eu e você, nós que somos os vasos de Deus, se nós nos purificarmos, seremos vasos de honra. Então, e percebe, se eu e você se purificar, seremos vasos de honra.
Então depende de mim e de você. Agora a gente fica naquela novela. Senhor, ó, tudo isso aqui que eu faço, eu estou de acordo. Mas eu não consigo vencer essa tentaçãozinha aqui, porque eu gosto dela. Se você gosta dela, irmãos, então você precisa orar mais um pouquinho e falar: Deus, me ajuda a entender que esse pecado é pecado. Que isso que eu gosto não te agrada. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos escolher estar mais perto do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Enoque andou com Deus. E um belo dia, procuraram Enoque. Você viu Enoque? Você viu? Você viu? Você viu? Alguém viu Enoque? Enoque andou tanto com Deus, que Deus levou Enoque para si. Irmãos, está percebendo então que dá para chegar um pouquinho mais perto de Deus, da onde que nós estamos? Que dá para a gente ter mais intimidade com Deus do que nós já temos? Nós podemos continuar, irmãos, chegando mais perto de Deus. Porque eu quero me santificar para estar mais perto de Deus. Não sei você, mas eu quero ter essas experiências de andar mais perto com Deus. Se Deus quiser me levar, glória a Deus e aleluia, irmãos. Vamos para a glória. Nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos lutando para isso, porque a gente quer chegar lá na glória, amém? Você quer chegar lá na glória? Então vamos lutar, irmãos, contra o pecado, para andarmos em santidade na presença do Senhor. Porque santidade precede milagres, mas também obreiros. O ministério precede. A santidade precede o ministério. A santidade precede milagres. A santidade precede o ministério. Nós que somos obreiros precisamos nos santificar. Essa água aqui é 100% H2O. Se essa água estivesse dizendo aqui no rótulo, 98% pura, 2% água de esgoto, você beberia? Se esse copo aqui tivesse sujo, você beberia, ainda que a água que foi colocada fosse limpa? É isso que Deus está nos falando. Deus não vai usar pessoas que não queiram se purificar, pessoas que não queiram se santificar. Não existe, irmãos, esse negocinho, pecadinho e pecadão. As crianças já aprendem isso na escolinha, irmãos, pecadinho, pecadão, não entra no céu, não é? Eu não lembro agora como é a música, mas a letra é essa. Pecadinho, pecadão, não dá para entrar no céu não, irmãos. Porque pecado é pecado, não tem essa, a Bíblia não fala assim, porque Davi cometeu um pecadinho. Não, porque Davi cometeu um pecadão. Não, foi pecado, pecado acabou. Uma mentirinha é pecado. Matar é pecado, as consequências são diferentes. Mas pecado é pecado. Então nós precisamos nos posicionar, irmãos, porque quanto mais, eu sempre digo isso, quanto mais a gente vai chegando perto de Deus, mais Deus vai revelando que a gente precisa mudar. Quanto mais a gente vai chegando perto de Deus, mais a gente vai enxergando que nós estamos precisando ser purificados, ser santificados para estarmos na presença do Senhor. Porque não existe essa, irmãos. Porque o meu pecado é diferente do pecado do Wellington, eu sou mais santo que o Wellington? Não, pecado é pecado. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor. O que é pecado? Errar o alvo. Pecado não é a doutrina da igreja. Pecado não é a doutrina do pastor. Pecado é o que a Bíblia diz para nós que é pecado. Então, se a Bíblia está dizendo que é pecado, então a gente não deve praticar o pecado. Por quê? Entre pecadinho e pecadão. O irmão cometeu adultério, mas o outro não. O outro olhou, cobiçou, desejou no coração, então não pequei. Não foi isso que Jesus ensinou. Aquele que adulterou, pecou. Mas o que olhou com cobiça, também adulterou, disse Jesus. Um matou o outro,
Pecou. Mas Jesus falou, se você falar mal do seu irmão, você matou seu irmão. E quantas vezes a gente não está matando os outros aqui, irmão? Era para estar aqui cheio de cadáveres. Porque a gente fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do pastor Augusto, que estava, passou mal no louvor, pastor, você não está consagrado, pastor? Calor desse, irmãos. Não tem, né? A gente é carne. Então, irmãos, nós precisamos andar na presença do Senhor em santidade. Precisamos santificar as nossas vidas, mas graças a Deus, que Jesus é o nosso fiel advogado para perdoar os nossos pecados, desde que a igreja esteja em arrependimento na presença do Senhor. Porque todos os dias precisamos orar e falar, Deus, vê se há em mim alguma impureza. Vê como aquele Salmo 139, vê se há em mim um caminho mau. Porque a gente é mau, irmão. Precisamos nos santificar, porque só o Senhor é santo. Mas nós precisamos nos santificar a cada dia. Existe uma palavra grega que fala teleoia. Paulo vai usar esta palavra grega, dizendo, eu prossigo, eu caminho naquele que é perfeito. Eu ainda não estou perfeito, mas eu estou caminhando seguindo aquele que é perfeito. Isso é santificação, irmãos, é cada dia a gente melhorar. A cada dia a gente está um pouquinho mais perto do Senhor. Então nós precisamos sim, irmãos, não viver em pecado, mas viver em santidade. Isso não significa que eu não vou pecar, eu vou pecar, irmãos. Mas se eu pecar, eu vou reconhecer que eu pequei, e o Senhor vai me perdoar. Santidade é escolher não pecar mais. É como aquela ilustraçãozinha da menina que pegou um porquinho no chiqueiro. O porquinho estava cheio de lama, fedorento. A menina pegou, deu um banho, passou shampoo, secou, passou o perfuminho, o porquinho ficou top, cheirosinho. Primeira lama que o porquinho viu que ele fez, pulou dentro. Por quê? Porque a natureza dele era viver na lama. Nós fomos comprados por Cristo. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós decidimos, nós escolhemos não viver mais em pecado. Se falar mentira é pecado, não vou falar. Se falar mal do irmão é pecado, não vou falar. Se fazer coisa errada é pecado, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu escolhi ser santo, porque Deus é santo, e Deus está nos chamando para vivermos em santidade. Deus está nos chamando para viver em santidade. Deus chama Josué. Josué, você vai levar o meu povo para a terra prometida. Só que entre o povo e a terra prometida, sempre tem, né, irmão? O mais, tinha um rio, Jordão. Do lado de cá, a promessa. Do lado de lá, o cumprimento da promessa. Mas no meio tinha o rio. E o rio, irmãos, não era um riozinho. Eu estudei e vi que o rio tinha aproximadamente 30 metros de largura por 30 metros de profundidade. Então, assim, um ou outro talvez você até poderia conseguir passar o a nado. Mas naquela época era a época de chuvas, então o rio estava até a tampa. E eles tinham que chegar do lado de lá para cumprir a promessa. Mas Deus tinha a promessa. Deus tinha a terra prometida. Ou seja, podemos ter a promessa de Deus, mas não pensa que não vai ter desafio.
Não pensa que vai ser fácil. Não, mas Deus me deu a promessa, vai vir de mão beijada. Não vai, irmão. Tem que ter o esforço da nossa parte. E o Senhor está dizendo que o nosso esforço é santificar, para que Ele possa fazer a maravilha. Então, fique tranquilo, irmãos, nós vamos fazer a nossa parte, porque a parte do milagre é com o Senhor. A nossa parte é santificar, porque o Senhor vai fazer o milagre. Porque a palavra de hoje para nós é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Porque hoje nós vamos nos santificar. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé não está baseada no que eu acho. Não, vamos lá que eu acho que vai dar certo. Não, acha, você já não tem mais fé, irmão. Falou acho, não tem fé. Ou vamos ou não vamos. Não, vamos lá que eu vou determinar que vai dar certo. Não, vamos lá porque eu posso, porque eu consigo. Eu vou repetir 10 vezes, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Você não vai conseguir nada, irmão, isso não é fé. Isso é que ensinam aí o poder da mente positiva. Sabe o que é fé, irmãos? É quando Deus fala e você crê. Se você age sem a direção de Deus, não é fé. Se Deus fala e você não age, você está pecando. Agora, se Deus fala, vai lá que a porta está aberta. Vai lá que eu sou contigo. Então vai, irmão. Vai, não vai ser fácil não. Pensa você que vai ser fácil. Vai ter luta. Mas vai. Se Deus falou que vai dar certo, vai. Vai na direção de Deus. Se Deus já te deu a promessa, o que você está esperando? Tem que agir, irmãos. Agir na fé. Ah, mas eu creio. Porque Deus já fez. Então eu creio. Não, isso não é fé, irmãos. Crer é você receber a palavra. E acreditar na palavra. E agir em fé através da palavra. Agora, se Deus não disse nada, vai não. Espera Deus falar. Porque tem gente que, não, eu posso, eu vou, eu consigo. Chega lá, dá tudo errado. E depois ainda vai chorar para Deus. Ah, Deus, por que o Senhor deixou eu ir? Eu não falei para você ir. Você foi porque quis. Então, irmãos, age conforme a fé na palavra que Deus já falou com você. Coloque Deus na frente. Moisés, se Deus não for comigo, eu não vou. E Josué agiu da mesma maneira. Deus fala com Josué. E que Josué faz? Coloca a arca da aliança na frente, que simbolizava a presença de Deus. Então não vai agir sem a direção de Deus, sem a presença de Deus. Consulte a presença de Deus, busque a presença de Deus, enche-se da presença de Deus. Depois você vai. Depois você vai, porque Deus é contigo. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Ore a Deus, consulte ao Senhor. Se possível, jejue, peça direção para Deus. Depois você verá que os teus planos serão bem-sucedidos. Ô Josué, vocês estão do lado de cá. A promessa está do lado de lá. Mas tem esse riozão aí para atravessar. Mas manda a arca na frente. Manda a arca na frente. E vocês vão seguindo a presença de Deus. Quando eles estão saindo, e Deus dá a direção, vocês, entre a arca e entre os soldados, 1 quilômetro de distância, para vocês não errarem. Vocês vão ficar de olho. Aqui para a gente 1 quilômetro é muita coisa, irmãos. Porque não dá para ver não, vai ter um monte de rua aí, não vai dar para ver nada. Mas você imagina, na beira da praia, você consegue enxergar até 5 quilômetros para frente. Então 1 quilômetro dava para enxergar onde eles estavam indo, não dava? E Deus falou, ó, a arca vai estar lá, a minha presença vai estar lá, e vocês vão seguindo a minha presença. Vocês vão andar na direção da minha presença, para vocês não se perderem e não errarem. Vão agir na minha presença. E eles foram na direção
o Senhor dando a direção e eles seguindo, o Senhor dando a direção e eles seguindo. Contudo, haja distância cerca de 2.000 côvados, que é 1 quilômetro, entre vós e ela. Não vos chegai a ela, porque vocês não conhecem o caminho por onde ela havias de ir, visto que por tal caminho nunca passaram antes. Eles não conheciam o caminho, mas Deus na frente está abrindo o caminho. Eles não sabiam o caminho, mas Deus na frente está tirando os impedimentos. Eles não sabiam o caminho, mas Deus na frente já está dando vitória. Então coloque Deus na frente, irmãos. Coloque Deus na frente, deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar, porque a arca simbolizava a presença do Senhor. E com a presença do Senhor, o rio vai se abrir. Josué, quando os sacerdotes que estão carregando a arca chegar à beira do rio, você diz para eles pisar e molhar o pé na beira do rio. E assim eles fizeram. Quando os sacerdotes que carregavam a presença de Deus pisaram na beira do rio, molharam os pés, o que acontece? Deus fecha como uma parede, e o lado de cá fica seco, para que eles pudessem atravessar. Sabe o que eu aprendi aqui? Deus, ele tem multiformes maneiras de trabalhar. A gente eu orei, jejuei, deu certo. Então eu vou orar e jejuar de novo. Mas amanhã é orar, jejuar e ler a palavra. Porque Deus não trabalha do mesmo jeito como eu e você, que pensa que deu certo de um jeito, podemos fazer assim que vai dar certo. Lá na igreja lá que eu fui visitar, eles estão fazendo assim, está dando certo, vou fazer aqui também. Irmão, para cada igreja Deus dá uma medida. Se não é a medida que Deus deu para nós podemos copiar que não vai dar certo aqui. Aí, Moisés vai lá, toca o cajado nas águas e o que acontece? O mar vermelho se abre e eles passam. Mas a direção de Deus agora era outra. Vocês têm que pisar. Quando o sacerdote pisar, aí vai acontecer o milagre. Aí o milagre vai acontecer, porque eles se santificaram. Seguiram a presença de Deus, pisaram nas águas, e o rio Jordão se abriu, e eles passaram. Agora eu quero te falar algo para você guardar no seu coração, porque você vai viver milagre. Você vai viver milagre. Nós viveremos milagres. Mas todo milagre que Deus opera é para a glória dele. É para que o nome dele seja glorificado. Josué, às vezes a gente reclama do nosso ministério. Mas imagina que esses 12, o ministério deles foi carregar pedra. Ô Josué, você vai pegar um homem de cada tribo. 12 tribos, 12 homens. Cada homem vai pegar uma pedra, vai colocar no lombo e vai carregar. Porque vocês vão fazer um monumento com essas pedras. E quando perguntar para vocês, que pedras são essas aí? Essas pedras é porque Deus fez maravilhas. Essa pedra é porque Deus fez milagres. Porque todo milagre é para a glória do Senhor. Todo milagre é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você está fazendo alguma coisa para Deus, mas é você que está sendo glorificado, então não é para Deus. Quando nós fazemos algo aonde Deus está sendo glorificado, aí é para Deus. Se o teu milagre não está glorificando a Deus, não foi de Deus. Mas se o teu milagre está glorificando a Deus, então foi milagre de Deus. Porque todo milagre glorifica ao nome do Senhor. Eles pegaram, colocaram a arca na frente, o sacerdote pisou, o mar abriu, o rio abriu, eles passaram do outro lado,
os homens pegaram as 12 pedras, construíram um monumento, e quando eles estavam passando para o lado de cá, que é Gigal, eles estavam ali passando todo mundo. Quando passa todo mundo, o Senhor fala: agora o sacerdote pode sair. Quando o sacerdote tira o pé das águas, as águas voltam ao seu ritmo normal. Tudo normaliza. Porque, irmãos, eles estavam seguindo a direção de Deus. Todo milagre é para a glória de Deus. Todo milagre é para a glória de Deus. Quando eles atravessam do lado de lá, que era a terra da promessa, eles já visualizam Jericó. Jericó era o seu maior desafio. Quando a cidade de Jericó fica sabendo que eles estão ali, eles fecham todas as portas, com medo do povo de Israel invadir. Eles fecham tudo. Mas semana passada e essa semana Deus está falando a mesma coisa. No seu jeito não dá certo. Da sua maneira não dá certo. Mas se você começar a ouvir a voz de Deus, vai dar certo. Josué talvez olha para aquela muralha. O povo de Israel olha para aquela muralha. E eles falam: e agora, Senhor? Fica tranquilo. A Bíblia vai dizer que um anjo aparece a Josué. E vai dizer a Josué: ô Josué, versículo 13 do capítulo 5. Então Josué de pé de Jericó. Então Josué ao pé de Jericó levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na sua mão a espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Esse anjo, os teólogos dizem que era o próprio Senhor Jesus que aparece a ele. Primeiro, ele aceita adoração. Segundo, ele pede santidade. Então não era um anjo qualquer, era o próprio Senhor Jesus que vai aparecer aqui e ele vai tirar a sandália dos pés, vai se santificar. Como nós aprendemos aqui semana passada, santificação. Tirar a sandália dos pés é reverência. Você está na presença do Senhor, tem que ter reverência. É hora da igreja se santificar. Quando ele vê o anjo da estratégia, vocês vão rodear 6 dias uma volta. Arca, 7 homens tocando trombeta e o exército. Por 6 dias vocês vão rodear uma vez. Mas no 7º, vocês vão rodear 7 vezes e vão tocar trombeta. Aí vocês vão gritar, porque até então não é para gritar, é para ficar quietinho. Aí eles vão gritar. Quando você gritar, Deus vai operar um milagre. Irmãos, maravilha. Porque isso é só Deus que pode fazer. Derrubar as muralhas. Não sei qual é a muralha que você está enfrentando, irmãos. Não sei qual é o Jordão que você tem que abrir, irmãos. Mas coloca Deus na frente. Santifica hoje, porque o Senhor vai operar maravilhas no nosso meio. Estamos aqui nessa campanha viverei milagres. Eu creio que nós viveremos milagres, irmãos. Mas precedendo os milagres é santificai-vos. Precisamos nos santificar. Porque, irmãos, esse povo estava acostumado a viver num ambiente de milagres. Eles viram da maneira que Deus trata com os egípcios, com as 10 pragas. Eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho, eles viram agora Deus abrindo o Rio Jordão. Eles estavam num ambiente de milagres. E num ambiente de milagres, irmãos, até quem não tem fé vive um milagre. Revelação é o que Deus me deu.
O El trouxe essa revelação na quarta-feira. Quando nós estamos num ambiente de milagres, até quem não crê vive milagres. Quando nós estamos num ambiente de milagres, até quem não crê vive milagres. Mas esse povo aqui acreditava nos milagres. Eles viviam em tempos de milagres. Então Deus, através de Josué, que foi obedecendo, abriu o mar, abriu o rio, eles passaram, rodearam as muralhas de Jericó. Deus derruba as muralhas de Jericó. O ministério de Josué estava bombando, irmãos. A igreja estava cheia do poder de Deus. E aí que entra o perigo. Quando a gente acha que está podendo, aí Deus dá uma quebradinha, irmãos. Deus dá uma quebradinha. Porque santificai-vos hoje, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós amanhã. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que vocês estão é santa. Versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio coisas condenadas. Estamos bombando, está dando certo, glória a Deus, Deus está com nós. Vocês vão rodear Jericó, vai cair. Mas tudo que tiver em Jericó é consagrada. A primícia é do Senhor. É a primeira cidade, primícia é do Senhor. Primeira porta de emprego, primícia é do Senhor. Tudo que vem na tua mão, a primícia é do Senhor. Vocês não vão pegar despojos desta vez. Ou seja, Deus já está falando, na próxima é de vocês, mas essa é minha. Rodearam Jericó, caiu Jericó. Aí tem um perturbado lá, porque não dá para chamar abençoado quem é perturbado, irmão. A gente tem mania, né? Um abençoado, mas não é abençoado, ele está perturbando. Como eu vou chamar quem está perturbando de abençoado? A não ser se através da perturbação dele está te fazendo você ser mais crente. Aí é bênção. Está fazendo você orar mais, aí é bênção. Eles vão lutar contra uma cidade depois de ter vencido Jericó. Vão lutar com uma cidade que chamava Ai. Até o nome já fala o resultado. Ai. Ah, Josué, não precisa muita gente não. 3, 4 mil soldados, a gente já vence essa batalha e a vitória é nossa. Tá bom então, consultar ao Senhor? Vamos lá, vai dar certo, porque Deus está com nós. Está dando certo. Chega lá. Os soldados de Ai botam o povo de Israel para correr. E eles fogem. Ficam envergonhados. Aí Josué, porque depois, a gente não ora antes, depois. Aí tem que fazer a coisa certa, né, irmãos? Se arrepender e buscar a Deus. Aí Josué chama lá os líderes espirituais, sacerdotes, levitas. Vamos buscar o Senhor. E eles vão buscar o Senhor. Aí sabe o que Deus fala? Ô Josué, que você está jogando barro na cara aí? Você está jogando pó na cara? Tem pecado aí no meio de vocês. Eu não falei que não era para pegar nada? Mas tem gente aí no meio, nem tudo Deus mostra, viu, irmãos? Tem gente aí no meio que pegou prata, pegou ouro e pegou capa. E não era para pegar nada. Mas agora você vai fazer o seguinte, não vou dar de mão beijada quem é não, você se vira. Você vai pegar as tribos, eu vou mostrar quem é a tribo. Aí você vai pegar os líderes e família de cada tribo. Imagina, irmão, cada tribo, 12 tribos. Até aí tá fácil, né? 12, legal, separar 12, tá suave. Agora você pegar cada família de cada tribo. Imagina, saiu 2 milhões do Egito, daqui já devia ter crescido mais. Aí eles estão lá. Família por família. Mostrou a tribo é de Judá. Mostrou a família.
Mostrou a família, agora você vai de pessoa a pessoa da família para saber quem é. Depois, sei lá quanto tempo durou isso tudo, achou. Achou o perturbado do Acã. Por causa de um homem que não estava em obediência com a palavra de Deus, todo o povo de Israel perdeu uma batalha. Olha a seriedade da santificação, irmãos. Não, eu me santifico, mas e a tua esposa? E teus filhos? É tempo da igreja se santificar, porque o Senhor quer fazer maravilha. Talvez nós estamos orando e não estamos vendo o resultado. Sabe o que Deus está falando? Santifica. Eu quero santidade. Eu quero santidade. Acharam Acã, eliminaram Acã, a sua família e tudo que ele pertencia a ele. Aí o Senhor falou, agora vocês podem ir, porque agora eu vou dar vitória. Porque no meio da sujeira, Deus não trabalha. Deus trabalha no pecado. Como eu falei, santificado não é não pecar, mas é você escolher de não viver no pecado. Você pode pecar, eu posso pecar, mas o Senhor perdoa os nossos pecados. Quando a gente se arrepende, quando a gente escolhe andar em santidade. Não sei, é você com Deus, examina você, hoje não é ceia não, mas examine você aí com Deus, e fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque o Senhor quer operar maravilhas no nosso meio, mas precisamos tirar o pecado. Aí o Senhor vai ouvir as nossas orações. Aí Deus vai operar maravilhas. Uma vez, num café de pastores, eu vi o pastor Jorge Linhares, pastor da Batista Getsemane, em Belo Horizonte, falando que todo ano ele fazia questão de levar o pastor Russell Shedd uma vez na igreja dele por ano. Não era pela pregação do pastor Russell Shedd, ainda que não era ruim. Pastor Shedd, doutor no grego, 50 anos missionário no Brasil, fazendo a obra de Deus, homem de Deus. Mas o pastor Jorge Linhares disse, eu faço questão de todo ano levar o pastor Russell Shedd na minha igreja. Porque quando ele sai, dentro da igreja vira um ambiente de santidade. Porque é um homem que vive num outro nível com Deus. E quando você chega na sua casa, que nível que está? Não precisa responder não, é você e Deus, examina. Quando você chega lá no trabalho, que ambiente que está? Porque se nós se santificar, o ambiente tem que mudar. A guerra tem que cessar. As batalhas têm que ser vencidas. Pastor Antônio Cirilo, um cantor gospel, pastor, ele disse uma vez, quando a gente canta santo, 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 a gente atrai a santidade de Deus. Porque a gente atrai o que nós estamos adorando. A gente atrai o que nós estamos louvando. Por isso eu comecei dizendo, na época de 80 e 90, a igreja vivia mais em santidade. Porque se pregava em santidade, se louvava em santidade, e a glória de Deus se manifestava. E as pessoas eram curadas, libertas e transformadas. Mas hoje, irmãos, infelizmente, se a gente olhar, a maioria dos hinos, se é que podemos chamar de hinos, a maioria das músicas gospel, se espremer, talvez pule uns 2 pedacinhos de um versículo bíblico.
Porque o louvor já não está mais doutrinando. E a gente toma muito cuidado aqui, irmãos. Às vezes está bombando aí fora algum tipo de louvor. Ah, mas por que a igreja não canta? Porque não tem base bíblica, irmãos. Mas é tempo da igreja voltar a viver em santidade. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Tirar o pecado, foram guerrear contra Ai, venceram a batalha. Porque quando nós estamos em santidade, nós não precisamos pelejar, porque o Senhor peleja por nós. Amém? Glória a Deus, as palmas louvam ao Senhor.